trazendo mais uma videoaula para vocês. Sejam todos bem-vindos ao canal Física Einstein e suas tecnologias. E a videoaula de hoje será para falar sobre a resolução do exercício da segunda série. Então a gente vai resolver todas as atividades lá propostas do livro da segunda série do conteúdo dilatação térmica linear. Mas para a gente adentrar esse conteúdo, eu contei uma breve história da dilatação linear. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações de vídeos novos. Estou deixando na descrição do link um grupo de WhatsApp, que lá eu dou macetes, coloco lista de exercícios, questões comentadas. Então, se você quiser, é só ir na descrição do vídeo e entrar lá no grupo. Também eu tenho um site, fisicaeinstein1980.com.br. Lá também tem conteúdos, macetes e várias outras coisas. Não deixe de visitar o site. Então vamos para a aula. Então, na dilatação térmica linear, eu tenho aqui uma barra de metal. Ela está em um comprimento inicial. O comprimento inicial vai ser representado como Li. E uma temperatura inicial TI. Então, aumentando essa temperatura, vai ocorrer o que? Uma dilatação térmica linear, tá certo? Que nós chamamos também variação de comprimento. Então, ΔL, variação de comprimento ou dilatação linear. Então, quando aumenta a temperatura, essa barra vai aumentar o que? O comprimento. Então, eu vou ter um comprimento final. Então vamos lá. Quando essa barra de ferro dilata, nós estamos falando que está aumentando o que? A temperatura, que eu vou representar pela letra T. E quando ela se contrai, eu estou falando que na diminuição de temperatura. Então vamos lá. Como que eu vou extrair a fórmula da dilatação linear? A dilatação linear vai estar diretamente proporcionada a quem? Ao comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação linear vezes a variação de temperatura. Preste atenção que essa dilatação linear vai estar diretamente proporcionada a quem? Ao comprimento inicial. Então, quanto maior, vou colocar desse lado aqui, quanto maior o comprimento, maior será a dilatação linear. E quanto menor o comprimento, menor será a dilatação linear, tá certo? Aumentando o comprimento, aumenta a dilatação. Diminuindo a dilatação, diminui também. Diminuindo o comprimento inicial, diminui também a dilatação linear. Isso significa dizer que está diretamente proporcionado. Quando um aumenta, o outro aumenta. Quando um diminui, o outro diminui. Então vamos ver também, ó, a dilatação linear está diretamente proporcionada a quem? A variação de temperatura. Quando a temperatura aumenta, a dilatação também aumenta. E quando essa temperatura diminui, a dilatação também diminui, a dilatação linear. No caso aqui, ela vai o quê? Se contrair. Tudo bem? Então, até aí, isso significa diretamente proporcional. Professor, o que significa essa letra grega alfa? Significa dizer que ele é o coeficiente de dilatação linear. O que significa isso, professor?
significa dizer que esse coeficiente de dilatação linear ele vai estar só verificando a dimensão do comprimento da barra do ferro. Ele quer saber só o comprimento, só isso. Então ele está o que? Na primeira dimensão. Ele está na primeira dimensão, porque ele vai estar analisando somente a dilatação linear, vai estar analisando somente o comprimento, está na primeira dimensão. Tudo bem? É como se fosse a razão de 1 sobre alfa. Ele está analisando somente a primeira dimensão. Tudo bem? É isso. Professor, e esse coeficiente de dilatação linear, esse alfa? Esse alfa é o tipo de material que vai instalar a estrutura. Então, nas questões de física, terá uma tabela falando sobre o coeficiente de dilatação linear. Cada tipo de material terá um coeficiente, terá um valor numérico. Tudo bem? Professor, precisa eu decorar a tabela? Não. Nas questões de física estarão embutidos, estarão colocados como dado da questão. Cada tipo de material, tá bom? A gente viu na aula anterior esse coeficiente de dilatação linear, depende do material. Então a fórmula que eu vou utilizar será essa daqui. Eu não gosto de dizer fórmula, eu gosto de dizer equação. Tudo bem? É essa equação que eu vou utilizar. Vamos fazer uma questão do livro. A primeira questão do livro. Vamos lá. Então a página é 35. A gente vai resolver essa questão aqui, a primeira, página 35. Então a gente vai resolver a primeira questão. Aqui está pedindo o quê? Calcule o coeficiente de dilatação linear de um cabo de cobre que, ao ser aquecido de 0 até 80 graus Celsius, sofre uma variação de comprimento de 0,1632 metros, sendo seu comprimento inicial de 120 metros. Então vamos tirar os dados da questão, que é importante. O que é que a questão está pedindo? O coeficiente de dilatação linear. A temperatura inicial é quanto? 0 graus Celsius. A temperatura, então aqui, né? Tirando os dados da questão, a temperatura inicial é 0 graus Celsius. Vou só tirar os dados da questão. A temperatura final vai ser quanto? 80 graus Celsius. O comprimento inicial vai ser quanto? 120 metros. E a variação do comprimento, que nós também chamamos de dilatação, vai ser quanto? 0,1632 metros. Ok? Então vamos para o cálculo da questão. Então aqui tirei todos os dados da questão, coeficiente, temperatura inicial, temperatura final, comprimento inicial e variação do comprimento, que nós também chamamos de dilatação linear. Então a gente vai utilizar essa fórmula aqui, ó. A dilatação linear vai ser igual a quem? Ao comprimento inicial vezes alfa vezes variação de temperatura. Professor, no meu livro eu já vi essa equação escrito dessa forma. O comprimento, a variação de comprimento vai ser igual ao coeficiente de dilatação linear, comprimento inicial vezes a variação de temperatura. Também está correto, ele só modificou aqui a ordem, tá bom? Mas
não vai interferir no cálculo nem nada, porque aqui é um produto, tá bom? Então também esse comprimento inicial eles gostam de colocar dessa forma em outros livros, L índice 0, também significa comprimento inicial. Então vamos calcular o coeficiente de dilatação linear. Preste atenção que o comprimento inicial e a variação de temperatura está multiplicando o alfa. Ele vai passar aqui para o primeiro membro o quê? Dividindo. Então vai ficar dessa forma, ó, o coeficiente de dilatação linear no numerador, variação do comprimento, dividido pelo comprimento inicial vezes a variação de temperatura. Então vamos lá, ó. O coeficiente de dilatação linear vai ser igual a quanto? 0,632 dividido pelo comprimento inicial, 120, vezes a variação de temperatura. Professor, como se calcula ΔT? ΔT, que é a variação de temperatura, vai ser quem? A temperatura final menos a temperatura inicial. A variação de temperatura vai ser igual a quanto? A 80 menos, será igual a quanto? A 80 menos 0. Então a variação de temperatura será igual a quanto? A 80. Então aqui será 80. Professor, para fazer esse cálculo, o recomendado é colocar todos esses números em base 10, sim, escrever em notação científica. Ou fazer a multiplicação aqui, depois fazer a divisão e depois transformar em notação científica. Você decide. Então, ó, o coeficiente de dilatação linear será igual a 0,1632 dividido 120 vezes 80. Vou repetir aqui 2 zeros, porque no produto, na multiplicação, todo número multiplicado por zero é o próprio zero, então vai ser 8 vezes 2 vai dar quanto? 16, sobe 1. 8 vezes 1, 8, mais 1 vai dar quanto? 9. Então a multiplicação 120 vezes 80 será quanto? 9.600. Então eu vou fazer o que? A divisão desses números. Vamos ver quanto que vai dar na calculadora. 0,1632 dividido por 9.600 dará 0,00017. Então o coeficiente de dilatação 0,000017 graus menos 1. A resposta poderia ficar assim, ou transformando em notação científica o coeficiente de dilatação. Quantas casas eu vou pular para a direita? 1, 2, 3, 4, 5. Então 1,7 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius menos 1. Então o coeficiente de dilatação linear desse material do cobre vai ser 1,7, que multiplica 10 elevado a menos 5. A quinta potência negativa, graus Celsius. Vamos ver aqui no livro. Olha lá, ó. Uma dica que eu posso dar. Você transforma isso para notação científica, em cima e embaixo fazer a divisão, dividir número com número, base 10 com base 10. Vamos ver aqui como ficaria. Então, o coeficiente de dilatação 0,1632 dividido por 9.600. Vou transformar esse número aqui em notação científica. Vou colocar esse número bem aqui, depois do 2 a vírgula. Então, quantas casas eu vou pular? 1, 2, 3, 4.
Então, o coeficiente de dilatação 1632, que multiplica 10 elevado a menos 4. Dividido, vou pular 2 casas para cá, vai ficar 96. Melhor, eu vou pular 1, 2, 3 casas para cá. Deixar a terceira. Aqui pulando 2 casas para cá, vai ficar aqui multiplica 10 elevado ao quadrado. Então eu vou dividir 163,2 dividido por 96. Vou apagar a vírgula aqui, né? E vou acrescentar um zero aqui. Então vai ficar 1632 dividido por 960. Então vai dar 1 vezes 960 para 1000, vou colocar aqui, né? Fazendo a subtração. Aqui dá 2. 13 dá 7. Fica 5, né? 15 menos 9 vai dar quanto? 6. Acrescento uma vírgula aqui, um zero aqui. Então, 6.720 dividido por 960 vai dar quanto? 7. 7 vezes 0 dá 0. 7 vezes 6 vai dar quanto? 42. Sobe 4. 9 vezes 7, 63. Com mais 4, 67. Para esse valor vai dar quanto? 0. Então, o coeficiente de dilatação 1,7, dividir número com número, e vou dividir base 10 com base 10. Na divisão da base 10, conserva a base 10 e vou fazer o que? A subtração dos expoentes. Aqui é menos 3 e aqui é 2, então vai ficar menos 2. E fazendo a subtração, né? Menos 3 e menos 2 vai dar quanto? Menos 5. Graus Celsius menos 1. Então essa questão eu fiz dos dois tipos, fazendo a divisão direto ou transformando em notação científica. Um conselho que eu dou para o aluno, transformar em notação científica. Então essa foi a primeira questão. A gente vai para a segunda questão da página 35. Vamos para a segunda questão. Uma chapa de zinco, o coeficiente de dilatação linear 25 que multiplica 10 elevado a menos 6 graus Celsius menos 1 apresenta um comprimento de 240 centímetros a temperatura de 15 graus Celsius. Elevando-se a temperatura para 80 graus Celsius, calcule o comprimento final da chapa. Então, tirando aqui os dados da questão, vou tirar aqui primeiro os dados. Então, o coeficiente de dilatação linear do zinco é 25, que multiplica 10 elevado a menos 6 graus Celsius menos 1. O comprimento inicial, 240 centímetros. Temperatura inicial, 15 graus Celsius. E a temperatura final, 80. E lá está pedindo o comprimento que? Final. Então vamos lá. Está pedindo o comprimento final da chapa. Primeiro tem que calcular quem? A dilatação linear, que é a variação do comprimento. Como calculo? Variação do comprimento, comprimento inicial, alfa e delta t. Então vamos fazer a substituição. Delta L vai ser igual. Quem é o LI, comprimento inicial? 240 vezes alfa. Quem é alfa? 25. Que multiplica 10 elevado a menos 6. E a variação de temperatura, vou colocar entre parênteses, que é a temperatura final menos a inicial. Então vai ser 80 menos 15.
Vamos lá, 240 vezes 25, 10 elevado a menos 6 vezes 80, menos 15, 65. Então eu vou multiplicar todos os números e depois eu vou transformar na base 10. Então multiplicando 240, 25 e 65, fazendo a multiplicação desses números vai dar quanto? 390.000, que multiplica 10 elevado a menos 6. Então eu vou transformar esse número aqui em um número decimal com vírgula. Então eu vou pular 6 casas para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a dilatação linear vai ser igual a 0,39 centímetros. Mas a questão está perguntando o comprimento final. Então a dilatação linear é o comprimento final menos o comprimento inicial. Se aqui o comprimento inicial é uma subtração, vai para o primeiro membro uma soma. Então o comprimento final vai ser igual a quem? A dilatação mais o comprimento inicial. Então o comprimento final vai ser igual a 0,39 mais 240. Então o comprimento final 240,39 centímetros. Então ele está procurando o comprimento final da barra. Vamos ver se bateu com a resposta do livro. Bateu. Então uma dica que eu dou: se vocês puderem multiplicar os números e no final transformar em um número decimal, que foi o caso aqui, com vírgula, fica melhor. Ou vocês podem transformar em base 10 e depois fazer a multiplicação número com número, base 10 com base 10. Então, encerrando aqui a primeira parte do exercício proposto da página 35. No próximo vídeo a gente vai fazer a segunda parte. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações de vídeos novos, para ajudar o canal a crescer. Vou deixar na descrição do vídeo um link de um grupo de WhatsApp. É um grupo especial que lá tem macete, lista de exercícios, questões comentadas. E também eu vou deixar na descrição do vídeo o meu site, que lá também tem macetes, conteúdos, exercícios para ser resolvidos. Não deixe de participar. Até a próxima, um forte abraço, tchau!